ele cochilar, se ele der uma vaciladinha ali, o estrago pode ser muito grande, não é mesmo? Nós não temos como blindar a nossa mente para que os pensamentos não venham, mas nós não devemos permitir que todo pensamento que vem na nossa mente penetre ao nosso coração. Oi, gente! Voltei! Sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Dei uma sumidinha porque deu uns probleminhas aí com o meu celular, mas agora tá tudo resolvido e, se Deus permitir, vou continuar gravando aqui mais vídeos pra vocês, tá bom? Hoje eu gostaria de compartilhar algo que o Senhor ministrou em meu coração em um momento em que eu estava ali na leitura da Palavra de Deus e meditando nela. O Senhor falou muitas coisas ao meu coração em apenas um versículo. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou ler para vocês. Está em Marcos, capítulo 14, versículo 38. Ele diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Sabe, Jesus estava querendo dizer aqui que na nossa vida existem dois guardas, o espírito e a carne. Mas ele diz que o espírito está pronto e a carne é fraca. Quando ele diz a carne é fraca, ele está falando que para ela não existe regeneração. Não tem evolução para a carne, não tem conserto para ela. E a prova disso é que nós envelhecemos todos os dias, não é mesmo? A gente não rejuvenesce. Nós, na verdade, envelhecemos, o nosso corpo envelhece. Mas o espírito não, o espírito permanece, porque ele é eterno. E ele já está pronto. Então, na verdade, o que Jesus estava nos transmitindo através dessa mensagem é que, se o Espírito está pronto, então que seja Ele o líder da sua vida. Seja Ele quem dirija a sua vida. Nós devemos andar pelo Espírito, viver pelo Espírito e não pela carne. E não pelos desejos da carne. Devemos conduzir a nossa vida pelo Espírito, com a direção dele, sabe? Obedecendo à liderança dele. E não aos impulsos da carne, aos desejos da carne. E aí ele fala, para que não entrais em tentação, pois o espírito está pronto. Isso significa que a única maneira de não cairmos nas tentações do diabo é tendo um olhar espiritual para tudo, para todas as situações. Nós não devemos ver somente com o lado natural, mas nós precisamos olhar para cada circunstância, para cada situação, também com os olhos espirituais. Porque é só dessa forma que nós conseguiremos enxergar se tal coisa sendo oferecida para nós é uma tentação ou não. Vai nos levar a pecar ou não. A carne não consegue discernir isso, mas o espírito sim. E no começo do versículo ele diz, vigiai e orai. Jesus está dizendo, vigiai. Mas como eu vigio? Essa foi a pergunta que eu fiz para o Espírito Santo. Como é que eu devo vigiar, que eu tenho que vigiar? Então, o Senhor me fez lembrar daquelas pessoas que trabalham com isso, que trabalham como vigia, né, como vigilantes, tem alguns outros nomes, né, segurança. E o Senhor me fez lembrar dessa função. O que faz um vigilante? Qual é o papel dele? Qual é a função dele? Então, a primeira coisa, o vigilante não pode, em hipótese alguma, dormir no seu posto de trabalho, não é mesmo? Se ele cochilar, se ele der uma vaciladinha ali e o ladrão entrar no estabelecimento, o estrago pode ser muito grande, não é mesmo? Então, quem vigia a minha vida é o espírito, não a carne. Porque, como eu disse, né, a carne não consegue discernir aquilo que é bom e aquilo que é mal. Ela vai somente pelos prazeres, mas o espírito não. O espírito, ele discerne o bem do mal. Portanto, o meu espírito precisa estar forte, não é mesmo? Porque se ele estiver fraco, se ele fraquejar, quem vai vigiar, quem vai dominar a minha vida vai ser a carne. E como eu fortaleço ele? Como eu fortaleço o meu espírito? O espírito é fortalecido quando jejuamos, quando oramos e quando meditamos na palavra de Deus. Outra função do vigilante é não permitir a entrada de qualquer pessoa no estabelecimento. Ele precisa analisar se a pessoa que está tentando entrar, está querendo entrar, se ela está de acordo com os padrões estabelecidos pela empresa, né, na qual ele trabalha. A pessoa não pode entrar sem camisa, de capacete, descalço, não é mesmo? Existem umas regras que a pessoa precisa seguir para poder entrar no banco. E o vigilante é aquele que vai controlar essa entrada, é aquele que vai permitir averiguar se a pessoa está adequadamente pronta
para entrar no banco. E sabe, na nossa mente pode entrar todo tipo de pensamento. Nós não temos como blindar a nossa mente para que os pensamentos não venham. Mas nós não devemos permitir que todo pensamento que vem na nossa mente penetre ao nosso coração. Como assim? Olha, todo pecado, ele começa com um pensamento. Você sabia? Então o diabo, ele lança um pensamento pecaminoso na sua mente. E aí a gente aceita ou acredita naquilo. E depois que a gente aceitou ou acreditou nesse pensamento, como aquilo sendo uma verdade, a gente começa a matutar sobre aquilo. A gente começa a meditar sobre aquilo, analisar aquilo, sabe? Ficamos pensando várias vezes sobre aquilo. Aí depois disso, o que acontece? Vem a vontade. E eu quero te dizer que quando veio a vontade de executar aquilo, aquele pensamento, isso significa que penetrou no seu coração. Que aquele pensamento já não está mais só na sua mente, mas agora ele faz parte da sua alma. Ele está se tornando um desejo da sua carne. E depois de virar um desejo, você começa a planejar como você vai fazer aquilo. Como você vai executar esse pensamento. Como você vai pôr em prática aquilo. E aí, depois disso, o ato consumado. Você vai e, de fato, faz aquilo que começou com um pensamento. E olha, não é só o pecado. A depressão, o suicídio, adultérios, muitas brigas, discussões, tudo começa com um pensamento. E aí a gente vai fazendo todo esse processo, até chegar no ato consumado. E aí o estrago pode ser grande. Quando nós executamos, quando nós colocamos em prática aquilo que começou com um pensamento, já fica muito mais difícil de ser resolvido. Fica muito mais difícil de ser corrigido, de ser controlado. Porque muitas vezes isso não vai envolver só a sua vida, mas vai atingir algumas pessoas ao seu redor também. Por isso, nós não podemos aceitar todo tipo de pensamento que vem na nossa mente. Não podemos achar ou acreditar que todo pensamento é nosso. Somos nós pensando. Nós temos que, sim, acreditar que o diabo, o inimigo, ele trabalha para lançar pensamentos ruins na nossa mente. Nós temos que ter essa visão, nós temos que ter esse discernimento. Olha só o que a Bíblia diz em Provérbios 23:7. Porque assim como pensa consigo mesmo, assim ele é. Ou seja, você se torna aquilo que você pensa. Por isso, precisamos, de novo, vigiar os nossos pensamentos. Aceite somente os pensamentos que vêm do alto. Olha o que diz em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não das coisas que são aqui da terra. Comece a exercitar a sua mente para pensar somente aquilo que Deus pensa sobre você. Somente os pensamentos que Deus tem para a sua vida. E lá em Jeremias 29:11 diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus, ele só tem pensamentos de paz sobre você. Ele não pensa mal de você. Ele não pensa coisas ruins sobre você. Portanto, todo pensamento ruim que vier à sua mente não procede de Deus. E se não procede de Deus, de quem pode ser? Do diabo. Ele quer o nosso mal. Ele veio para roubar, matar e destruir. E olha, assim como os vigilantes têm autorização para permitir quem entra e quem não entra no estabelecimento, da mesma forma somos nós que permitimos quais os pensamentos vão influenciar a nossa vida ou não. Quais os pensamentos vão fazer parte da nossa vida ou não? Quais são os pensamentos que nós vamos deixar entrar no nosso coração ou não? Somos nós que decidimos. Mas Jesus não disse só para vigiarmos. Ele disse vigiai e orai. Então, além de vigiar, também devemos ter uma vida de oração. Porque, como eu disse no começo, é através da oração que o nosso espírito se fortalece. E somente um espírito forte consegue discernir os pensamentos bons dos ruins, os pensamentos que são de Deus e os que não são. E, uma vez que o Espírito discernindo aquele tipo de pensamento, a decisão de aceitá-lo ou não pertence a nós. Nós decidimos. Eu espero que você tenha sido tocado pelo Senhor através dessa mensagem. E eu tenho certeza que se você, assim como eu, começar a colocar em prática tudo isso que foi falado aqui, dificilmente você cairá em tentação. Dificilmente o pecado vai dominar a sua vida. Espero que você tenha sido abençoado com este vídeo.
E se você ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever e também de compartilhar com aquela pessoa que você sabe que precisa assistir essa mensagem, tá? Deixe o seu joinha também se você gostou. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo.